Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre a situação de Rádio Caca, um dos ativos que ano passado teve uma das melhores performances dentre os ativos voltados aí para metaverso. E a grande questão é, será que com essa queda Rádio Caca vai efetivamente morrer, ou seja, o projeto vai derreter ao ponto de não existir mais, ou existe a possibilidade em um cenário de retomada de mercado ou provavelmente no próximo movimento de mercado crescente para os ativos de metaverso, será que Rádio Caca conseguirá voltar a apresentar boas performances? A gente vai trazer todos esses detalhes para você agora. É claro que antes de passar todos esses detalhes, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e, claro, ative o sininho da notificação, porque isso vai nos ajudar, primeiro, a entregar muito esse conteúdo para outras pessoas. Claro, você também vai ficar ciente em primeira mão de todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui dentro do canal. Então fica aí o nosso convite para que tu deixe o like e ajude realmente a gente a continuar crescendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube e, claro, seja um dos nossos inscritos. Fica aí também o convite para que você siga a gente lá no Instagram, no @FelipeRochaTV, e também para que você conheça os benefícios da assinatura do Cripto Explosiva Ouro. O link aqui na descrição tem muitos outros detalhes, mas assinando o projeto do Cripto Explosiva Ouro, você vai ter acesso a mentorias exclusivas, acesso à minha carteira de longo prazo, meus sinais de swing trade no mercado à vista e também sinais de operações em mercados futuros, além de uma plataforma de conteúdo exclusivo, análise e relatório de mercado e avisos antecipados aí de lançamentos em potencial. Tudo isso a partir de R$ 67 por mês. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no link que está aqui fixado na descrição. Vamos então efetivamente aí para o conteúdo desse vídeo. Antes, a gente precisa primeiro deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade. Vamos então para a nossa análise aí sobre o cenário de Rádio Caca, e a primeira pergunta que você precisa se fazer é: quando foi que você entrou? Se você realmente já entrou em Caca, ou seja, se você já tem esse token em carteira, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: quando você entrou em Caca? Se você entrou em Caca depois do hype, depois do topo histórico e não está no lucro, quer dizer, provavelmente você está num prejuízo, e num prejuízo relativamente alto, porque provavelmente você pegou a faca caindo, ou seja, pegou a realização do topo histórico, ela sai ali de aproximadamente 1,1 centavo, e se você pegou em queda, talvez você esteja num prejuízo muito grande. Então o segundo fator que você precisa considerar é: será que vale a pena agora fazer um preço médio? Vamos supor, e é só uma suposição, que você gastou aí, sei lá, 50 reais para comprar 100 tokens. Só que esses 100 tokens, eles continuam dentro da sua carteira. Você tem 100 tokens do mesmo jeito, só que agora aqueles 50 reais não vale mais 50 reais, vale agora, sei lá, 2,50. Compensa muito mais agora você gastar, por exemplo, é só um exemplo, se está valendo agora 100 tokens, está valendo R$ 2,50 e você comprou a 50 reais, compensa neste momento, e essa é a teoria do preço médio, né? Compensa agora você comprar, por exemplo, mais 200 ou 300 tokens, onde você pagaria R$ 7,50, você teria ali um patrimônio investido de R$ 10 ao total, quer dizer, valendo R$ 10 agora, né? Só que um patrimônio onde você teria gasto aí mais ou menos R$ 57,50, com agora 400 tokens. 100 tokens que você teria pago ali valendo R$ 50 e agora mais 300 tokens que você comprou a 7,50, fazendo esse preço médio em uma provável região de fundo. Por quê? Em um cenário de retomada, você tem muito mais chance de dar exponencialidade ao seu lucro e, ou no mínimo, reduzir o seu prejuízo, ou até mesmo sair lucrando muito mais, dependendo da posição que você tem entrado em Rádio Caca. O primeiro fator que você precisa considerar sobre a questão do preço médio é isso. Só que, claro, isso, primeiramente, você precisa analisar. Será que esse ativo voltará a performar? E é isso que a gente vai debater agora. E para poder esclarecer essa situação sobre Rádio Caca especificamente, vale lembrar três coisas aqui. A primeira coisa que você precisa lembrar sobre o cenário de Rádio Caca, precisa pensar sobre o cenário de Rádio Caca, é que, óbvio, é um projeto de metaverso. E por ser um projeto de metaverso, ele está exposto a uma volatilidade muito maior do que outros projetos do mercado. Só que,
temos algumas considerações a fazer sobre o metaverso de Rádio Caca. Em termos de estrutura, o USM, né, ou os Estados Unidos de Marte da Rádio Caca, é realmente uma das melhores estruturas de metaverso que nós temos aí hoje dentro do mercado. Uma outra coisa, o MetaMoon Island, que é o game, né, o GameFi, né, o game ali, onde você consegue fazer o play to earn, né, você joga para ganhar dentro de Rádio Caca, é um dos melhores games do mercado. E para cada batalha que esse game promove, existe uma queima de Haka que acontece até de forma residual. Então vamos pensar nos seguintes fatores. O primeiro é uma notícia que foi divulgada há algumas horas atrás, no Twitter oficial aí da Rádio Caca. Né? A primeira, na verdade, a notícia é a seguinte, né? MetaMoon Island, né? MetaMoon continua sua posição como um dos jogos GameFi mais populares, com 26, quase 27 mil jogadores ativos, cerca de 1,5 bilhão de batalhas cumulativas e 511 mil personagens nos jogos. Bom, esses números aqui são números bem atraentes, mas o que me chamou mais atenção ainda foi essa notícia aqui trazida aí pelo BSC Daily, né? Basicamente um jornal, um atualizador ali de ativos ligados à rede Binance Smart Chain ou à rede BNB Chain, né? Rádio Caca, NFT, MetaMoon Island e o Marketplace ultrapassaram juntos aí 5,8 milhões de transações e o volume total de transações ultrapassa 59 bilhões de Haka, movimentando aí cerca de 126 milhões de dólares. A Rádio Caca está desenvolvendo tecnologias como Web3, metaverso e muito mais. Fique ligado, isso aqui obviamente é muito importante e, diga-se passagem, muito interessante para um ativo como Haka. Bom, e aí a gente agora analisa cenários do mercado, dados do mercado aqui de Haka, para que a gente possa entender um pouco mais do que está acontecendo. Uma valorização aí de 1,3% nas últimas 24 horas. Sendo muito sincero, faz pouca diferença essa valorização aí sobre Haka, nesse fator de tempo, tá? É inexpressivo, diga-se passagem. Nós queira ou não queira, é melhor valorizar mesmo que pouco do que não valorizar, apesar que a gente está vendo uma queda no volume relativamente alta, né? Cerca aí de 37,86%, quase 40% de queda no volume negociado nas últimas 24 horas. Isso porque a gente também teve um volume muito expressivo, crescendo também nos últimos dias em cima de Haka. Market cap de Haka hoje, 113 milhões de dólares, quase 114 milhões de dólares. Vale lembrar que quando Haka bate o seu topo histórico ali em outubro do ano passado, quando ela chega ali na casa de quase 1,1 centavos, quando ela chega aí nesse topo histórico, Rádio Caca basicamente estava movimentando ali alguns bilhões de dólares, coisa que obviamente não está acontecendo hoje. Ela chegou a uma desvalorização de mais de 10 vezes, né? Mais de 90% de desvalorização em cima de Rádio Caca. E aí um fator que é importante você considerar para esse momento em Haka. Isso aqui é muito importante. Há poucos meses atrás, a gente tinha uma movimentação em Haka, um fornecimento circulante em Haka menor, tá? Menor do que 200 bilhões de tokens. Era abaixo, né, dos 185 bilhões, eram aproximadamente 181 bilhões ainda no começo desse ano, final de 2021 para começo de 2022, 181 bilhões de tokens no circulante. Houve uma entrada, uma injeção de supply muito grande por conta da liberação de staking de Haka e outros tokens que foram saindo ali na distribuição do próprio protocolo. Esse ativo especificamente, Haka, pode chegar até 431 bilhões no circulante. Nesse exato momento ainda faltariam aí mais 131 bilhões para entrar no mercado. Quando a gente analisa aqui pelos dados do BNB Chain, né, pelos dados da rede principal de Haka, alguns fatos nos chamam também muita atenção para esse ativo que é. Bom, um fator que é muito importante a gente considerar o número de holders, né, quase meio milhão de holders. Isso é muito importante para um ativo como esse. E nos dados de mercado vale dizer, né, que hoje, obviamente, para a Rádio Caca, no mínimo, tá? No mínimo, pessoal, conseguir romper 1,0 à frente, ou seja, conseguir passar aqui nesse preço aí, né, e voltar aqui pelo menos na casa de 1/10 de centavo, ela precisaria aí hoje passar no seu valor de mercado dos 303 milhões de dólares.
E para esse ativo voltar a valer hoje pelo menos um centavo, precisaria superar os 3,03 bilhões de dólares, ou seja, precisaria ir de aproximadamente 3 bilhões e 30 milhões de dólares no seu valor de mercado. Vamos dar uma olhada aí no cenário gráfico neste exato momento de Rádio Caca. No gráfico diário está numa região de lateralização muito importante. Essa lateralização que nós estamos vendo aqui, essa perspectiva lateral aqui em cima de Rádio Caca, tem sido importante até para a própria defesa do preço. Isso porque Rádio Caca está basicamente muito próxima à sua região de lançamento, de listagem ali dentro da Gate.io. E, óbvio, se ela perder ali aquele market cap das centenas de milhões de dólares, ou seja, for abaixo ali nas dezenas de milhões de dólares, ela vai ter uma desvalorização bem mais expressiva. Então, basicamente, enquanto ela estiver se comportando aqui dentro desse canal de lateralização, defendendo aí o seu preço acima, sempre acima aí dessa fração de basicamente aí 3 zeros depois da vírgula e o numeral 3 vai ser muito importante realmente para que Raka consiga, no mínimo, estancar a sangria do mercado. Um outro fator é que a gente precisa considerar, o ideal é que Raka consiga se manter aí com um market cap acima das centenas de milhões de dólares. E talvez a sua pergunta neste exato momento seja: Felipe, tá, beleza, mas será que Rádio Caca consegue sobreviver a essa sangria desgeneralizada que a gente está vendo no mercado? E aí sim, gente, é possível que ela sobreviva a essa sangria. Talvez ela tenha muita dificuldade para recuperar, realmente, aí uma valorização mais expressiva. Realmente não dá para dizer quando ativos de metaverso voltarão a performar, quando será o próximo hype de metaverso. Não acredito, tá? Diferente aí de alguns criadores de conteúdo que dizem que o metaverso flopou antes mesmo de existir. O fato é que o metaverso ele ainda irá, é uma construção, é uma tecnologia que ainda vai levar aí pelo menos de 5 ou 6, talvez 8 anos para começar a tomar corpo de mercado. Então ativos como Raka até podem apresentar algum tipo de valorização mais expressiva, mas isso sim vai ser necessário um tempo muito maior. Não quer dizer que em uma retomada do mercado, que eu não acredito, né, em retomadas do mercado ainda no cenário de 2022, mas isso não quer dizer que em uma retomada de mercado, Raka não possa voltar a valorizar. Pelo contrário, inclusive pelos números de pessoas utilizando aí tanto o SM quanto o Metamon, né, um dos ativos GameFi mais utilizados dentro da rede Binance Smart Chain. Acho isso muito interessante e acende realmente um alerta muito importante para que a gente possa analisar a Rádio Caca especificamente pelo cenário, pela perspectiva de que sim, ela pode sobreviver ao bear market e sobrevivendo ao bear market ela pode mais uma vez voltar a ter algumas boas valorizações. Voltar ao cenário de um centavo vai ser necessário uma demanda financeira gigantesca por Rádio Caca, que talvez ela não tenha força para encontrar novamente, né? Chegar a 3, 4 bilhões de dólares para superar um centavo é muito difícil sem uma queima muito expressiva de supply, né? Então, enquanto a gente não tiver uma queima gigantesca de supply de Raka, é muito provável que a gente até veja esse ativo sobrevivendo ao bear market e apresentando boas performances. Mas para ir acima de um centavo ainda é uma perspectiva muito difícil. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí da nossa análise sobre Rádio Caca. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, nos ajuda a continuar entregando esse vídeo para outras pessoas. Fica também o nosso convite para que você nos siga lá no @FelipeRochaTV e também, claro, para que você conheça o Projeto Ouro através do link que está fixado aqui na descrição. Que Papai do Céu te abençoe muito, que ilumine demais aí todas as decisões que você for tomar a respeito dos seus investimentos e que multiplique demais o seu patrimônio. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.